Evangelho de Mateus, capítulo 17. Semana passada, nosso pastor encerrou o capítulo 16 e hoje nós vamos entrar no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Diz o texto sagrado: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, ou a palavra transfigurado aqui é o mesmo para também transformado, diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés, a outra para Elias. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. E ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai Santo, nós estamos, Pai, diante da sua palavra revelada, diante da sua revelação especial. O Senhor se revela por meio da natureza quem tu és, mas aqui na palavra, nas Escrituras, é a revelação especial da parte do Senhor. Por isso rogamos teu Santo Espírito que venha sobre nós com iluminação, aplicando-as em nosso coração as tuas verdades contidas em sua palavra. Pai Santo, como diziam os nossos irmãos do passado, uma vez o texto aberto, sendo aplicado da maneira correta, interpretado da maneira correta, é o próprio Senhor falando conosco. Fale conosco, Senhor. Tomamos as palavras de Pedro: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? A quem nós vamos recorrer se não for o Senhor? Fale conosco, aplica em nós, que o Senhor venha com espírito de revelação e sabedoria neste momento. Tem misericórdia do seu servo que vos fala a sua igreja. Ilumina-me, capacita-me para esse momento.
a fim de que o Senhor receba a glória para si, seu reino avance e sejamos conformados à imagem de seu Filho. É o que nós choramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo, que eu estou um pouquinho resfriado, vez ou outra eu vou fungar aqui, vou tentar tirar do microfone. O capítulo 17 se inicia Mateus descrevendo a narrativa, falando que após o episódio do capítulo 16, o capítulo anterior que nós vimos na semana passada com o pastor Wesley pregando aqui para nós, Mateus registra que 6 dias depois, Marcos também diz, registrando esse texto, 6 dias, porém Lucas fala que eram 8 dias. Então, aproximadamente uma semana depois do que Jesus falou no capítulo 16, uma semana depois é o capítulo 17. E os evangelhos não têm muita definição de datas, eles não colocam muitas datas, dias, são raras vezes que eles colocam, e Mateus aqui, tantos outros evangelistas também colocam com uma única finalidade, que é o capítulo 16, versículo 27, um capítulo antes, ou provavelmente uma semana antes, capítulo 16, versículo 27, Jesus diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Jesus aqui está falando da segunda vinda dele, da segunda vinda de Jesus, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Então Jesus diz que ele virá na segunda vinda, ao lado dele milírias e milírias de seres angelicais, e ele vai retribuir cada pessoa segundo as suas obras. Versículo 28, e em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte. Então Jesus está diante dos seus discípulos e está dizendo, alguns aqui, dentre vocês, antes de morrer, antes de passar pela morte, vocês vão ver o Filho do Homem vir na sua glória, ou vocês verão o Filho do Homem em glória. Então é uma promessa que Jesus faz no capítulo 16, dizendo, antes da morte vocês vão ver a glória do Filho do Homem. Algum de vocês aqui, antes de morrerem, antes da segunda vinda do Filho do Homem, antes daquela glória da segunda vinda, antes disso, algum de vocês terão o privilégio de ver a glória do Filho do Homem, do Cristo. E aí entra o capítulo 17. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas põem a data ou os dias. 6 dias depois, aproximadamente uma semana depois do que ele profetizou, que alguns dos discípulos, antes de morrer, veriam a glória dele, acontece no capítulo 17, que é a transfiguração, ou a transformação. Alguns dos discípulos, se cumpriu no capítulo 17, viram a glória do Cristo. Capítulo 17 inicia que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos dos 12 eram aqueles que Jesus levavam para mais próximo dele, para os lugares íntimos e particulares. Pedro, Tiago e João formavam um círculo mais íntimo dos apóstolos. Vez ou outra a gente vai ver nos evangelhos Jesus levando para perto dele
ou para algum lugar, Pedro, Tiago e João. Dentre os 12, eram esses 3 que Jesus trazia para a intimidade, para o particular dele. Por exemplo, Marcos capítulo 5, versículo 37, Jesus vai entrar na casa de um centurião chamado Jairo. A filha de Jairo estava morta, morreu, e Jairo pediu e rogou para Jesus entrar na casa dele para curar a filha dele. E quando Jesus chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando, que a filha de Jairo morreu. E chegando lá, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse. Ele tira os que estão chorando de dentro da casa e ele entra. Ele não permite que ninguém acompanhe ele, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Outro texto que a gente vê Jesus levando esses 3 é no Getsêmani, Mateus capítulo 26, versículo 37. É o período que Jesus está prestes a morrer, prestes a ir para a cruz. Jesus está prestes a cumprir o propósito pelo qual ele veio neste mundo, pagar o preço pelos nossos pecados, e ele está no Getsêmani. Ele vai para aquele jardim para orar. Ele entra no jardim para orar, a agonia do Getsêmani. É ali que ele vê o cálice que ele teria que beber, e levando consigo para o jardim, para o Getsêmani, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Esses 2 filhos de Zebedeu é Tiago e João. Então esses 3 dos 12 eram esses que circulavam a intimidade, o íntimo de Jesus, eram esses que Jesus levava consigo. E no capítulo 17, são esses 3 que ele leva para o alto do monte: Pedro, Tiago e João. Jesus sobe um alto monte, e Mateus não registra o que Jesus, a princípio, foi fazer lá, mas Lucas registra. Capítulo 9 de Lucas, versículo 28, Lucas diz o que Jesus foi fazer no monte. 9:28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Então Jesus pega esses 3 íntimos do colégio apostólico dele, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, pega os 3, sobe o monte com eles, com o propósito de quê? De orar. Eu não sei para você, mas isso aqui para mim já é muito escandaloso. Nós estamos falando daquele que é 3 vezes santo. Nós estamos falando do Deus encarnado, daquele que é 100% Deus. Jesus não era mais um profeta, não era mais um Elias, não era mais um Moisés, não é mais um João Batista. Jesus não é mais um dentre os homens, ele é Deus encarnado. Ele é Deus andando na Palestina daqueles tempos lá atrás, e esse Deus ora. Jesus orava, irmãos. Eu não sei para você, mas isso aqui me humilha demais. Jesus, sendo Deus, que tem todo o poder, orava. Orava. A motivação de Jesus era estar com o Pai. Jesus tem prazer em falar com o Pai. Jesus tem uma motivação de estar sempre em contato com o Pai. Todo o ministério terreno de Jesus foi regado de intensa e perseverante oração. Você vai ver nos evangelhos sempre Jesus indo ao Pai em oração. O ministério terreno dele era regado de oração, de perseverança na oração. Jesus está orando, irmãos. Você entende isso aqui? Jesus, 100%, ele é Deus, mas Deus ora para Deus. O Filho está orando ao Pai. Aí
filho de Adão, vim ao mundo pecador. Um vírus entrou em mim chamado pecado. Vim ao mundo pecador. Não sou Deus. Eu acho que eu posso viver minha vida sem orar. Eu acho que eu posso conduzir a minha vida sem perseverança e intensa oração. Eu acho que eu posso acordar pela manhã e sair pelo mundão, ir para o trabalho afora, sem vida de oração. Isso me humilha demais. E me humilha a fim de me melhorar. O Evangelho aperta a gente para a gente ser melhor, mais parecido com Cristo. Como está a nossa vida de oração? Se Jesus orava. Eu acho que eu posso comprar, sair, vender, fazer toda a minha vida sem ir ao Pai. E aí eu li uma frase, eu não lembro de quem, se eu li, se eu ouvi, que o pior ateu é aquele que crê em Deus, mas não vai a Ele em oração. O ateu pior não é aquele que não crê em Deus, é aquele que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse, não ora. Jesus, sendo Deus, ia intensamente ao Pai todas as vezes em oração. E a gente não ora. Eu, Alex, não oro. Oro pouco. Acho que posso viver uma vida sem oração. Nós não oramos. Como está a nossa vida de oração? Aí você faz uma pesquisa básica e percebe, de maneira geral, percebe que as reuniões das igrejas menos frequentadas, não é da Soma, das igrejas geral, menos frequentada, estudo e oração. Por que nós temos irmãos fracos? Por que nós temos irmãos imaturos, infantis? Por que nós temos irmãos que não sabem passar as lutas da vida e as adversidades da vida? Por que temos irmãos infantis na fé? Porque não tem relacionamento com o Pai. Tem pouca vida de oração. E Jesus está levando eles para lá, porque discipulado de Jesus é Jesus fazer para eles ver. Jesus está indo para lá para orar e levando eles para orar com Ele. Aí olha o que Pedro, olha o que Tiago, olha o que João faz lá no monte. Põe o versículo 32 para a gente. Versículo 32. Pedro e seus companheiros caindo de sono. Eles estão diante de Jesus. Jesus leva eles para orar. Jesus começa a orar e eles estão dormindo. Pedro, ali sou eu. João, ali é você. Tiago, ali é você. Jesus está orando, mas os discípulos estão dormindo. Eles não sentem necessidade da oração e nem prazer nela. Sabe o que Pedro, Tiago e João estão revelando para mim e o que a gente revela para Deus? Eu tenho pouca fome de você. Eu tenho pouca fome de você. Eu tenho fome por dinheiro, que eu trabalho igual um maluco. Eu tenho fome de entretenimento, eu quero sair, eu quero fazer. Eu tenho fome dos prazeres da vida, do que este mundo cair. Deus, eu tenho pouco prazer em Deus, por isso eu oro pouco. A gente tem pouca fome de Deus. Jesus está orando, os discípulos estão dormindo. Isso revela que eles não tinham prazer na oração e achavam que não precisavam dela. Eles não têm sede de Deus, eles não têm a mesma motivação de Jesus. Qual? Estar com o Pai. Jesus está dizendo: eu não dou um passo sequer sem estar em constante oração com o Pai. Deus está no mesmo lugar esperando a gente. Foi a gente que saiu de lá.
Deus está no mesmo lugar do encontro. Foi a gente que fechou a porta e disse, já volto, e não voltamos. Deus está lá, e a gente não vai. Você entende isso, irmãos? Que Jesus ora e a gente não ora. A gente acha que dá para viver na força do nosso braço, como se a gente fosse Deus da gente mesmo, e a gente sabe decidir, a gente sabe fazer. Para que eu ir em Deus em oração? Isso revela que a gente tem pouco prazer e fome de Deus, pouca sede de Deus. Eu oro para que o Espírito de Deus incendeie o nosso coração, a fim de nós buscarmos a Deus constantemente, a fim de que nossa vida seja uma vida de oração, e não um momento de oração, mas uma vida que esteja em constante oração. Eu ouvi um pastor que ele foi mais radical do que nunca. Ele disse que quem não ora não pode se dizer nem crente, não é cristão. Como que esse que se serve a Deus, diz que é de Deus e não fala com esse Deus, nem crente é. Então Jesus está levando eles para orar, Jesus está orando, eles estão dormindo. Isso revela a falta de prazer e de sede deles em Deus, mas Jesus está ali orando. E enquanto Jesus orava, de repente um fenômeno acontece. Jesus começa a se transformar. Jesus começa a se transformar, volta para a gente lá, Mateus 17, versículo 2. Um fenômeno sobrenatural começa a acontecer, versículo 2. E Jesus foi transfigurado diante deles. Diante deles Jesus se transforma. Como? O seu rosto resplandecia como um sol. O rosto de Jesus, você já tentou olhar para o sol? Sem óculos, escuro? Não dá, irmãos. Não dá. Está muito e muito longe. Meu amigo Alan, que faz aí as quilometragens, não sei quanto, eu não sei não. Está muito longe, não dá para olhar, tão distante. O rosto de Jesus, Mateus está dizendo, resplandecia como um sol, irmãos. E suas roupas se tornaram mais brancas do que a minha. Se tornou branco. Em outra tradução diz que reluzente, brilhando. Jesus se transforma, se transfigurou diante deles, dando a eles já um princípio do que é no novo céu e na nova terra, revelando para eles, porque até então, no capítulo anterior, Pedro está dizendo para Jesus, você não precisa ir para a cruz, você não precisa morrer não, Jesus, que ir para a cruz o quê? Eles ainda não entendiam o propósito de Cristo ir para a cruz, eles ainda não entendiam quem era o Cristo. E aí Jesus está se revelando, se transformando diante deles, a fim de eles obterem esperança após a morte dele, que assim como ele se transformou, a igreja será também transformada em um corpo incorruptível. Jesus é transformado, transfigurado diante deles, revelando para eles como será no novo céu e na nova terra, revelando para eles que assim como ele é transformado, nós também seremos transformados. O pecado não mais habitará em nós, não lutaremos mais contra o pecado. Essa matéria corruptível será transfigurada, transformada em uma outra matéria incorruptível. João viu isso lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 12. João viu como era Jesus no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 de Apocalipse. Olha o que João vê. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros esse um é Jesus.
semelhante a um filho do homem, ou seja, semelhante a um homem, matéria, ser humano, semelhante a um ser humano, com vestes talares e cingido, um cinto, à altura do peito, com um cinto de ouro. 14. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João está diante daquela visão e ele está vendo Cristo, com os olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã, como a neve, os pés como um latão reluzente brilhando. Da sua boca saiu uma espada, a voz dele era como trovão, como o som de muitas águas. Os romanos colocaram uma coroa de espinho em tom de deboche dele, em tom de deboche, dizendo: rei dos judeus. O rei precisa de coroa, coloca uma de espinho, debochando. Antes de ir para a cruz, ele é rei, ele precisa de um manto, colocaram um manto vermelho nele. Antes de ir para a cruz, debochando nele, pegaram uma madeira e bateram na cabeça dele, vendaram os olhos dele e disseram: você não é profeta? Adivinha quem te bateu? Na primeira vinda ele foi humilhado, na primeira vinda ele foi escarnecido, cuspido, xingado, zombado. Na primeira vinda humilharam o Cristo, mas na segunda vinda verão a glória do Cristo. Verão os olhos dele como chama de fogo, verão seus pés como um latão reluzente, seus cabelos brancos como a neve, uma espada saindo da sua boca. Verão a glória do Filho de Deus. E Jesus lá no monte já está mostrando para eles um pouco dessa glória. Pedro, Tiago e João acorda e vê isso. E mais do que isso, Jesus está dizendo: a esperança de vocês deve estar em mim. Assim como eu sou transformado, eu vou transformar vocês. Isso é esperançoso demais, irmãos. Aqui pegamos câncer, aqui pegamos todo tipo de doença, cansaço físico, estamos em processo de envelhecimento, mas um dia, olha o que João disse aqui, 1 João capítulo 3, versículo 2, olha o que João disse, um dia, esse dia vai chegar. 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós somos filhos dele, mas ainda não aconteceu o que seremos de verdade. Mas um dia isso vai acontecer. O que, João? Sabemos que quando ele vier, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Seremos semelhantes a ele, um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Não lutaremos mais com o pecado, não pegaremos mais doença, a morte não mais nos alcançará, não nos fadigaremos, não vamos mais nos cansar, não iremos nos preocupar com saúde mental, com saúde física, seremos glorificados. Essa é a esperança da igreja. Então Jesus já está mostrando uma pitada, uma fagulha de como será lá no monte. Ele é transformado. De repente, aparece diante de Jesus, versículo 3 de Mateus 17, 17:3. Aparece diante de Jesus, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Nessa altura aqui, os discípulos acordaram e começaram a ver esse fenômeno. Jesus, Moisés e Elias, e eles estão conversando. Mateus não registra, mas Lucas registra o que eles estavam conversando. Põe Lucas capítulo 9, versículo 30. Lucas capítulo 9, versículo 30. E eles
estavam com ele eram Moisés e Elias, 31, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aparece no monte Moisés e Elias, Jesus ali, e eles estão conversando com Jesus, e o que eles conversavam era: Jesus, está chegando a hora, está chegando o dia do cumprimento da sua morte em Jerusalém, está chegando o dia, está chegando a hora, permanece perseverante. Falavam sobre a morte de Jesus. Moisés e Elias, Moisés aqui representa a lei, Elias representa os profetas. Portanto, Moisés e Elias no monte está falando da antiga aliança, está falando da lei e dos profetas. E o que a lei e os profetas estão falando com Jesus? Sobre cruz. Pegou? A lei e os profetas, Moisés e Elias, a antiga aliança está apontando para quê? Para a cruz. Toda a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para um único propósito: Jesus e o plano da salvação. Quando aparece Moisés e Elias ali, é a antiga aliança, é a lei e os profetas, e eles estão falando a respeito da morte de Jesus, para os discípulos entenderem que a antiga aliança aponta para a cruz, que aponta para Jesus. Porém, Pedro não entende isso. Os discípulos não entenderam isso. A lei e os profetas apontam para Jesus, e os discípulos não entendem. Uau! Eles ficam esbalacados. Porque para o judeu, Moisés, Elias e Davi são as figuras mais relevantes da história do povo deles. E de repente, para Pedro, Tiago e João, 3 judeus, está diante deles Moisés e Elias, eles colocam Moisés e Elias no mesmo nível de Jesus, não entenderam nada. Olha o que Pedro diz, versículo 4 de Mateus 17. Vou ficar nessa, Mateus e Lucas, porque Mateus não fala, Lucas fala. Mateus 17, 4, então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Jesus, Moisés está aqui, Elias, meu Deus, eu ouvi as histórias dele desde a minha infância. Moisés e Elias, toda a nossa tradição judia, hebraica, fala sobre eles. Está aqui diante de mim Moisés e Elias. Jesus, já sei o que a gente pode fazer. Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro está dizendo: Moisés e Elias são pé de iguais a Jesus. Estão na mesma altura, são iguais. E eles não entenderam que Moisés e Elias aponta para Jesus. Jesus está acima de todos. Pedro está dizendo: vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui em cima. Pedro, lá em Lucas 9:33, volta lá para esse detalhe, vamos olhar esse detalhe, que é interessante. Lucas 9:33. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele está tão eufórico com a presença de Moisés e Elias ali, ele está tão entusiasmado que ele está colocando Moisés e Elias no mesmo nível, no mesmo grau de importância. Ele não discernia a centralidade da pessoa de Cristo. Pedro está cheio de emoção, mas vazio de entendimento.
Quer construir 3 tendas, dando a Moisés e a Elias a mesma importância de Jesus, quer igualar Jesus aos representantes da lei e dos profetas. Não discerne a divindade de Cristo. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias, Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Jacó, Jesus é maior do que Isaac, Jesus é maior do que a Arca da Aliança, Jesus é maior do que o templo. Todo o Antigo Testamento aponta para Ele, a lei e os profetas é para Ele, tanto Moisés quanto Elias, os profetas, tudo aponta para se cumprir em Cristo. Jesus não pode ser igualado aos homens, ainda que com os mais ilustres. Ele é o único Deus. Então Moisés e Elias perto de Jesus não são pé de igualdade. Se deixasse ali, Pedro ajoelharia diante de Moisés e de Elias e adorar eles. Vamos fazer 3 tendas aqui para vocês. Mas a antiga aliança aponta para Cristo. Cristo é o Filho de Deus, é o único Deus. Só Cristo, e toda a Bíblia aponta para Cristo. Eles não entenderam, Pedro não entendeu, está igualando Jesus a eles, ainda que com os homens mais ilustres. Jesus está acima de tudo e de todos. De tudo e de todos. Um outro detalhe nesse versículo 4 é que Pedro abre a boca sem saber o que diz, como Lucas diz, e ele diz assim: Jesus, é muito bom estar aqui. Pedro estava acabando de acordar, aí diz: meu Deus do céu, é muito bom. Como é que o senhor está? O seu... Olha ali Moisés e Elias, já sei, Jesus, bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda, ou seja, vamos ficar aqui, nunca mais a gente desce. Vamos armar aqui 3 tendas, vamos ficar aqui, nesse lugar de êxtase, nesse lugar de glória, nesse lugar de aparição de Moisés, de Elias, nesse lugar que a gente se arrepia, nesse lugar, meu Deus do céu, de euforia. Vamos ficar aqui direto, vamos fazer uma tenda e ficar aqui direto. Ele queria, na verdade, uma espiritualidade de fuga. Ele queria esse lugar cômodo, esse lugar de êxtase, esse lugar onde ele fica cômodo. E na verdade é uma fuga com a realidade da vida. Nós somos assim. Pedro dizendo para Jesus: bom é estar aqui, vamos fazer a tenda. Ele queria a espiritualidade da fuga, do êxtase, e não do enfrentamento. Queria as visões arrebatadoras do monte e não os gemidos pungentes do vale. A realidade da vida. Como é bom estar domingo aqui nas 4 paredes, como é bom estar na sala, como é bom estar no quarto, como é bom orar, como é bom estar ali, mas tem a realidade da vida, e o chamado de Deus é: vai. Jesus sempre se enchia e ia enfrentar a realidade da vida, ia para o monte, ia para o Pai e ia enfrentar a realidade da vida. Pedro não, Pedro está dizendo: eu só quero ficar aqui, eu só quero ficar aqui nesse lugar. É mais cômodo cultivar a espiritualidade do êxtase, do conforto. É mais fácil estar no templo, no quarto, na sala, perto de pessoas que gostamos, do que descer para a realidade do vale, da dor, da opressão, da realidade da vida. Não queremos sair pelas ruas e becos, não queremos entrar nos hospitais, não queremos cruzar os corredores entupidos de gente com esperança morta. Desviamos das pessoas caídas na sarjeta, não queremos subir os morros cheios de barraco, onde a pobreza extrema fere a nossa sensibilidade. Não queremos visitar os presídios insalubres, não pôr os pés nos guetos encharcados de violência, não queremos nos envolver com aqueles que são oprimidos pelo diabo nos bolsões da miséria, nem queremos ir nos luxuosos condomínios fechados. É mais fácil, é mais cômodo fazer uma tenda no monte, viver uma espiritualidade escapista, fechada entre 4 paredes. Permanecer no monte é fuga, é omissão, é irresponsabilidade. Viver de YouTube, viver de quarto fechado. E o chamado de Deus é: vai para a vida, se encha de mim, vai para a vida, vai resplandecer essa luz do quarto na rua, vai para fora,
E Pedro está dizendo: não, vamos ficar aqui é muito bom. Pedro quer tenda, Pedro quer cômodo, Pedro quer ficar nesse lugar confortável. Ele não entende a realidade da espiritualidade. E quando ele falava isso, Deus corta Pedro. Enquanto ele falava essas coisas, Deus corta as heresias de Pedro. Versículo 5. Falava ele ainda, ele Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem não Moisés, escutem não Elias, a ele ouvi, escutem o que Cristo diz. E quando ele diz aqui, ele não está ignorando a fala de Moisés, nem ignorando a lei e os profetas, porque os profetas e a lei apontam para Cristo. A revelação agora chegou, a plenitude chegou, então ouça o Cristo. Deus, em uma nuvem envolvente, corta as heresias de Pedro, dizendo: Pedro, você não entendeu nada, eu vou falar quem é Jesus. Ele não é mais um Elias, ele não é mais um Moisés, ele não é mais um qualquer. Quem é Jesus? É o meu filho em quem eu tenho prazer, em quem me causa alegria. Este é o meu filho em quem me traz prazer. Este é o meu filho em quem me traz alegria. Pedro, Tiago, João, sabe o que vocês devem? A ele ouvir. Ouçam Cristo, a ele ouvir. E Moisés apontava para ele e sabia disso. Olha o que Moisés diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Moisés falando do Cristo. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio de Israel, dos israelitas, do meio de seus irmãos, se levantem um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos atrás, Moisés está sendo usado por Deus, que Cristo seria levantado de Israel e deviam ouvir a ele. Seria um profeta semelhante a mim, um libertador, um legislador, um libertador. A ele ouvir. Então todas as escrituras apontam para o Cristo, a ele ouvir. A centralidade é Cristo, o princípio é Cristo, o maior é Cristo. Bispos, padres, diáconos, cardeais, papas, concílios, pregadores, ministros de grupos são homens, mesmo sendo seus melhores momentos, não passam eles de homens. Patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, pais da igreja, reformadores, puritanos, todos são meros pecadores que precisam do Salvador. Foram homens úteis, dignos de honra em seus respectivos lugares, mas são pecadores e nada mais. Somente Jesus é o Filho de Deus que traz prazer para o Pai. É Jesus que traz alegria para o Pai. E qual é o grau de relevância e devoção que nós damos a Jesus? Qual é o grau de relevância e de devoção, de adoração que damos a Jesus? Jesus está acima de tudo e de todos. O Pai está dizendo a ele ouvir. Versículo 6, e a gente começa a encerrar. Ouviram aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aí eles caem no chão com medo. E esse medo aqui não é de temor, de adoração, de reverência. Esse medo aqui é medo. Eles caem com medo. Eles deveriam se encher de esperança ao ouvir a voz do Pai, mas eles têm medo da voz do Pai. Eles deveriam se encher de alegria ao estarem ouvindo o Pai, mas eles não encontram prazer em comunhão com Deus. Eles não oram, por isso eles têm medo de Deus. Eles não têm vida com Deus, por isso têm medo de Deus. E eles caem com medo. E no versículo 7, Jesus se aproxima deles
levanta eles e diz: não temam. Não precisam ter medo. O discipulado de Jesus é paciente, irmãos. Jesus é paciente com esses caras aqui, porque esses caras não entendem nada, e Jesus é paciente. Getsêmani, Jesus leva os 3 de novo para orar. Lá no Getsêmani, os 3 de novo dormem. Mas porque Jesus é paciente, porque Jesus sabe que eles serão transformados quando Jesus ressuscitar. Quando Jesus ressuscita, esse Pedro não é mais o mesmo. Esse João não é mais o mesmo. Esse Tiago não é mais o mesmo. Eles colocaram o mundo de cabeça para baixo, pregando sobre o Cristo que ressuscitou. Mas a princípio, os caras não estão entendendo nada, e Jesus está sendo paciente com eles. Jesus levanta eles e diz: não tema, não fica com medo. Jesus levanta eles: não temam. E eles se levantam. No versículo 8, eles olham e ninguém vê senão Jesus. Jesus está dizendo para eles: não é Moisés, não é Elias, é o Cristo. É o Cristo. É o Cristo. A centralidade da fé cristã é em Cristo. O Salvador é Cristo. E aí Jesus desce do monte. A gente encerra. Quando ele está descendo do monte, Jesus olha para eles e diz no versículo 9: a visão que vocês tiveram não conta para ninguém não. Não fala para ninguém o que vocês viram aqui. Só depois que eu ressuscitar. Porque Jesus há de ser morto em Jerusalém. E se eles espalhassem o que ocorreu ali, adiantaria o processo da morte de Cristo. E a morte de Cristo tinha um dia marcado por Deus. Então ainda não é a hora. Então ele diz: não contem, para não me perseguirem antes da hora, para não me matarem antes do tempo. Então não contem para ninguém o que vocês viram, só quando eu ressuscitar. Só quando o Filho do Homem ressuscitar vocês contam. Versículo 10, mas os discípulos não entenderam e ficaram olhando para ele e disseram: Jesus, mas espera aí, nós somos judeus, estudamos com os escribas, estudamos com os fariseus, e eles dizem que primeiro quem tem que aparecer é Elias. Elias que tem que vir primeiro antes do Senhor. Antes do Messias vir, antes de você vir, Elias tem que vir. E eles estão olhando para uma profecia do Antigo Testamento que fala que Elias viria. E na verdade não é o Elias, é na pegada, na força do Elias, no mesmo estilo, no mesmo ministério profético de Elias. Quem é? João Batista. E aí Jesus no versículo 11 respondeu e disse: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas, mostrará que é chegado o reino de Deus. Elias vai vir primeiro. 12, e já veio. Versículo 12, eu porém vos declaro que Elias já veio. Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, maltrataram ele, degolaram, cortaram a cabeça dele. Herodes mandou cortar a cabeça dele. O Elias já veio. E o que fizeram com esse Elias, que é João Batista, assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os judeus não vão dar importância para mim também. Assim como mataram João Batista, que é na pegada do Elias, assim também vão fazer comigo, vão me matar. E aí o versículo 13 encerra: então os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Eles entendem que esse Elias é o João Batista, mas ainda não estão entendendo o porquê que Jesus tem que ir para a cruz. O ir para a cruz, para eles ainda, eles não compreendem. Eles entendem, o Elias já veio, já mataram o Elias, que é João Batista, mas o texto não fala, e eles entenderam o propósito de Cristo. Não fala, só fala que eles entenderam que Elias veio. O que o texto quer mostrar para nós é que Cristo é a coluna principal da fé cristã, que Cristo está acima da lei e dos profetas, que Cristo é a própria graça e a verdade, que Cristo é o plano perfeito de Deus, e que toda a lei e os profetas apontam para o Cristo, e que esse Cristo mostrou para eles e para nós
que assim como ele foi transformado, nós também seremos. Estamos aqui de passagem, calma, vai passar. Essa dor vai passar. E um dia estaremos com ele para todo sempre. Assim como ele é, semelhante a ele seremos. Veremos ele face a face. E agora a gente não cai com medo mais. A gente corre para os braços dele e o abraçamos, dizendo: foi a tua graça que me trouxe até aqui. Foi a tua graça que me salvou. Foi o teu sangue que me comprou. Ah, se não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Um dia seremos transformados. Cristo no Monte das Oliveiras, transformado. Monte das Oliveiras não, Cristo no monte, transformado, revela para nós que assim um dia seremos transformados. Seremos transformados. Essa dor que você sente vai passar. Esse medo que você tem vai acabar. Essa angústia, vez ou outra vindo, vai acabar. Seremos transformados à imagem de Cristo. Seremos transformados como Ele. Amém? Ficamos em pé para encerrarmos.